O Senhor quer arrancar o medo, quer arrancar, Senhor, a preocupação, a ansiedade. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, o tema de hoje é: o medo cega. O medo. Já viu uma pessoa com medo? Essa semana eu dei risada beça. Teve um rapaz que estava com ele estava me contando a história que o cachorro deu uma carreira nele. O cachorro deu uma carreira nele. O medo fez ele correr. Mas ele correu tanto que ele nem viu cansaço, não viu nada. Mas tem pessoas que têm medo, né? Como ele teve medo, teve perna para correr. O medo faz a gente pular muro, a gente não tem nem força. Tem pessoas com medo que pulam muro de 3 metros. Mas tem pessoas que têm medo que não conseguem dar um passo à frente. Qual tipo de reação que você tem quando você está com medo? Não precisa responder. Tem momento que eu tenho medo, eu não consigo me mover em nada. Talvez você é assim também. Tem notícia ruim que chega até a mim que eu fico paralisado, fico com medo. Ou seja, esse Covid-19 que está, né, as notícias de jornais, as mídias, tudo divulgando sobre o Covid-19, que morreu 10, que morreu 20, morreu 30, morreu 50, morreu 100. Mas Felipe, mas por que você não vive com medo? Sabe por causa de que as pessoas vivem com medo? É porque essas pessoas ficam alimentando o medo no seu interior. Se você está alimentando o medo dentro de você, nesta manhã, o Espírito Santo quer te dar uma direção através de mim. Nós precisamos parar de alimentar o medo no nosso sentimento, no nosso pensamento, no nosso coração. Porque o medo cega. E por estar alimentando o medo, a gente não consegue enxergar a glória de Deus, o favor de Deus, o cuidado de Deus. Não consegue enxergar a beleza da santidade de Jesus sobre nossas vidas. Não consegue enxergar o abraço do Abba sobre nossas vidas. Por quê? Porque existem muitas famílias nesse tempo que estão sendo alimentados, tá? Estão alimentando o seu sentimento com medo, com angústia. E logo, todas as pessoas que alimentam a sua vida com medo, a Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo. Automaticamente, se uma pessoa, se uma família, se um homem, se uma mulher, se um jovem alimenta a sua vida com medo, o medo vai puxar outro abismo. E esse outro abismo é a depressão. E a depressão vai puxar outro abismo. A depressão puxa o quê? A tristeza. E para sair desse quadro, como sair desse quadro de tristeza? Como sair desse quadro? Tem pessoas, presta atenção, o homem foi feito para morrer, nascer, crescer, produzir e morrer. Amém? O homem nasceu para, como eu falo homem, irmãos, é homem e mulher. Amém? O homem e a mulher veio à terra, cresceu, nasceu, cresceu, reproduziu, teve filhos e morreu. Então, todo ser humano tem que passar pela morte. Todas as famílias
vai ter que perder um familiar, um pai, uma mãe, que a velhice vai chegando. E muitos de nós não aceitamos a morte. Quando eu perdi meu pai, o chão para mim caiu. Sumiu o chão. Por quê? Porque eu não estava preparado para estar, no momento de perda na minha vida. Ninguém fica preparado. Ninguém, aceita perder um familiar. Mas não é isso que eu quero falar, não. Amém? Aquele momento de luto, chorei, lamentei, na morte do meu pai. Mas aquele dia passou e tem pessoas trazendo esse meu pai morreu tem 7 anos atrás. Tem pessoas que vêm carregando no seu coração a tristeza de um familiar que morreu há 7 a 8 anos atrás. E não consegue receber a alegria, não consegue receber, ver a beleza da vida, porque não consegue aceitar a morte de um familiar que morreu há 7, 8 anos atrás. Nesta manhã, o Senhor quer tirar você desse luto. Você que está nesse luto, que perdeu um familiar, que você não consegue receber alegria, é porque você está chorando em cima desse luto ainda. Aceita nessa manhã a morte que chegou para um parente seu e você não quis aceitar, e isso traz tristeza sim. Nesta manhã, por favor, não fica remoendo aquele luto que você teve na sua vida, na sua família. Talvez um luto de um emprego. Talvez um luto de um emprego. As portas de emprego ser fechadas para você. Você está trazendo esse luto, achando que não vai dar mais certo, achando que agora vai tudo desmoronar de cima a baixo. Você se trancou dentro de um quarto. Talvez você leve um luto, você leva uma tristeza no seu coração porque uma pessoa corrigiu você, falou uma coisa com você que você não gostou. E você tem levado isso no seu coração até onde? Até onde você está levando? Preste atenção, o Senhor está nos levando um lugar para descanso, para descansar, um lugar para estar recebendo as promessas dele. Ou seja, Deus está nos levando em algo novo. Como que nós vamos chegar como família, como igreja, como homem, como mulher, como filho, como filha? Como nós vamos receber esse algo novo? Se estamos presos no medo, se estamos presos no passado. Estão entendendo comigo nesta manhã? O que o Senhor está falando nos nossos corações? Aleluia! Jesus diz aqui em Mateus 6. Mateus 6. Vamos lá. Aleluia. Mateus 6, 28. Diz assim: é porque se preocupa com o que vão de vestir. Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem enfiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, com toda a sua glória, vestiu com qualquer deles. Amém? Vamos lá. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, hoje existe amanhã e lança no forno, não fará muito mais por você, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo: que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? Porque os gentis procuram todas essas coisas. O Pai de você que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aleluias! Olha aí que tremendo. Olha aí que tremendo.
Talvez você está preocupado que as portas não estão se abrindo. A tristeza roubou a fé do seu coração. Diz aqui a palavra do Senhor também. Jesus anda sobre o mar. Jesus, antes de andar sobre o mar, recebeu uma notícia que João Batista tinha morrido. Jesus foi para um lugar só, Jesus estava ali orando. Em seguida, Jesus acabou de orar, Jesus foi ter com a multidão, chegou de barco, foi ter com a multidão. E Jesus começou a curar os enfermos, Jesus começou a proclamar o reino dele. E já era tarde, a multidão, os discípulos de Jesus, chegou para Jesus e falou: Jesus, mestre, já é tarde, as horas já se foram, libere a multidão para que possa comer alguma coisa. Os discípulos de Jesus estavam com medo, que a multidão estava com fome, mas Jesus estava ali. Jesus era o pão vivo que desceu do céu. E Jesus perguntou: o que vocês têm aí? E tinha 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplicou. Queridos, eu quero levar a sua visão, o seu coração, o seu interior a confiar e acreditar que na hora certa Ele vai se manifestar e vai trazer a multiplicação para você, que seja do pão, que seja, da vida espiritual, que seja da vida emocional. E sempre Ele vai vir trazendo, a provisão na hora certa. Nós não podemos carregar nos nossos ombros, no nosso coração, na nossa mente, nem alimentar a nossa casa com medo. Querido, nesta manhã eu quero encorajar você através da palavra do Senhor. Que Jesus, após multiplicar 5 pães e 2 peixes para aquela multidão, Jesus mandou aqueles discípulos ir adiante, atravessar o mar com barco. Diz a palavra do Senhor: logo a seguir Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, quando eles despediram da multidão. Então, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entrando no barco, já estava longe, uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi ter com eles, que eles estavam andando sobre o mar. E os discípulos, porém, vendo andando sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. Ou seja, graça e paz, irmã Lucielma, Jackson, bom dia. Ou seja, Jesus identificou no coração daqueles discípulos que ele estava com medo de faltar alguma coisa para eles. Ele estava com fome também, por isso que eles falaram com Jesus: Jesus, já está tarde, o povo está com fome. Na verdade, eles estavam com fome e foram falar que a multidão, o ser humano assim, quando quer algo, ele transfere para alguém, transfere para uma pessoa. E aqueles discípulos de Jesus estavam com fome também. E eles foram até Jesus para falar de Jesus: para um pouquinho, vamos se alimentar do físico. Aqueles discípulos estavam com medo, porque eles estavam com fome, precisavam se alimentar. E Jesus identificou, Jesus fez o milagre através dos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pegou aqueles discípulos, começou treinando aqueles discípulos. Porque Jesus fez eles ir sobre o mar, atravessar o outro lado de barco sem Jesus ir. Jesus foi para o monte, Jesus foi interceder. E quando Jesus estava voltando do monte, Jesus se deparou com aquela onda, aquela tempestade no mar. Jesus foi andando sobre as águas. Jesus queria saber a motivação do coração daqueles discípulos. O que ele estava alimentando. Jesus queria mostrar a eles que eles precisavam ser movidos pela fé, pela coragem, não pelo medo. E Jesus foi andando sobre o mar, aquela tempestade, e aqueles discípulos começaram a gritar: é um fantasma.
O medo é tão grande que se manifestou através da voz dele. O medo não vai se manifestar mais na minha vida, na sua vida. Nós vamos alimentar a nossa vida, a nossa casa, a nossa vida espiritual, a nossa família, a nossa vida profissional, com a coragem, com fé. Chega de ficar chorando em cima do luto que se perdeu. Como eu falei no início, tem pessoas que estão chorando. Luto de lá de 7 anos atrás, de 10 anos atrás. Não chore mais do que se perdeu. Eis que o Senhor está tirando você do luto. Eis que o Senhor está tirando você das dificuldades. Está te levando para você ser alimentado pelo novo dele. Quantos desejam ser alimentado pelo novo de Deus? É necessário tirar o medo dos nossos corações. Para que o novo de Deus venha se manifestar, nós temos que ser alimentados pelo novo dele, não pelo passado. Talvez as promessas do Senhor não estão se manifestando em nossas vidas, porque estamos alimentando a nossa vida espiritual com medo. Diz aqui a palavra: e tomado pelo medo. Amém? João 14, versículo 25. Acompanha comigo aí. João 14, versículo 25 em diante. 26 agora eu estou. E os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Olha aí, ele estava tomado pelo medo. E gritaram. Mas, olha aí, mas Jesus imediatamente disse. Olha aí, mas Jesus imediatamente disse. Ou seja, Jesus não vai deixar você ser alimentado pelo medo. Jesus não vai deixar eu e minha casa ser alimentado pelo medo. Jesus não vai deixar você e sua casa ser alimentado pelo medo, porque o medo cega. Se você talvez não está enxergando a glória de Deus aí na sua casa, é porque você estava alimentando a sua casa com medo, e o medo traz cegueira. Uma pessoa com medo, a pessoa fica paralisada. Tem pessoas com medo, ou seja, aqui nós vamos identificar pessoas que teve medo e pessoas que teve coragem. Queridos, uma pessoa que não tem medo de se lançar, de restaurar o tempo, de pedir perdão, de descer a casa do olheiro. Não tenha medo de recomeçar aonde você caiu. Não tenha medo de restaurar a glória da segunda casa. O medo não deixa as pessoas restaurar as suas vidas espirituais, suas vidas emocionais. Querido, quando eu perdi meu pai, o chão caiu para mim. Eu estava chorando em cima do luto do meu pai. Presta atenção, eu falei no início. Tem pessoas chorando em cima que se perdeu. Não aceitou a morte de um parente. Queridos, quando eu perdi meu pai, eu me afastei da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque meu coração foi tomado pelo medo. Eu não todas as pessoas que ficavam doentes ao meu redor, eu achava que ia morrer. Isso porque eu estava alimentando a minha vida com medo. Quando eu alimentei minha vida com medo, que as pessoas acham que estava com... eu perdi a visão, eu fiquei cego. Eu comecei alimentando minha vida em cima do luto do meu pai. E esqueci que no dia antes de ele falecer, ele renovou a aliança com Deus e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu me esqueci disso. E o Senhor Jesus trouxe a memória que me traz esperança. Ele mostrou que eu fui um canal de bênção para a vida do meu pai. Ele me mostrou que antes do meu pai morrer, eu levei a salvação através da palavra.
Ele renovou a aliança dele com Deus antes de falecer. E eu só queria alimentar a minha vida, né? A minha mente, meu coração com luto, com a morte. Querido, não alimenta a sua vida espiritual com a morte que se perdeu, que você era. Aquilo que você foi lá atrás não tem como ser hoje, tem como você ser melhor. Eu já queimei várias vezes, né, no altar. Eu já coloquei várias lenhas todos os dias. Mas né, ontem foi um culto abençoado. A pastora Lianai ministrou uma palavra abençoada. Aquilo que nós queimamos ontem, a lenha que nós queimamos ontem, não podemos queimar hoje. Que hoje é uma nova lenha. Nós removemos as cinzas do altar de ontem e hoje estamos colocando nova lenha. E amanhã nós temos que remover a lenha que foi queimada hoje e colocar uma nova lenha amanhã. E assim será todos os dias. Nós não podemos chorar sobre as cinzas que já foram queimadas. Ou seja, eu posso trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o Senhor Jesus mostrou o tempo que meu pai, né, estava junto comigo. E eu me alegro por isso hoje. Mas eu quero... Por que está contando esses testemunhos seu? É porque a nossa visão, o nosso coração precisa sair do luto. O luto da vida espiritual. O luto da vida, né, vida emocional, familiar. Tem pessoas que não conseguem ser felizes em nada. Entra no emprego, sai, de repente, não consegue saber por quê. É porque muitas vezes estamos alimentando a nossa vida com medo. Diz aqui a palavra. Aqueles discípulos estavam tomados com medo. Jesus estava andando sobre o mar. Jesus declarou para aqueles discípulos: coragem, sou eu. Não tenha medo. Diz aqui, ó, Mateus 14, versículo 27. Amém? Acompanhem aí comigo. Coragem, sou eu. Não tenha medo. Jesus falou, coragem, não tenha medo. Jesus identificou que naquele discípulo ele estava ali sendo alimentado pelo medo. Imagina você em um barco, aquela tempestade, né, sobre o mar, aquela nuvem negra sobre o mar. O que você vai ser alimentado? Pelo medo. Mas sempre nas tempestades da vida, Jesus se manifesta trazendo coragem. Jesus, nas tempestades da vida, está trazendo coragem. Jesus, na sua estação, Jesus aí onde você está, na estação que você está passando, Jesus está me usando nesta manhã para declarar para você: não tenha medo, coragem. Coragem para ter uma vida espiritual desatada. Coragem para ter uma vida de oração desatada. Coragem para reconstruir as promessas do Senhor. Coragem para descer a casa do olheiro e receber as palavras. Jeremias ouviu a palavra do Senhor: desça a casa do olheiro, que lá farei ouvir as minhas palavras. Coragem para descer a casa do olheiro. Coragem para quebrar o orgulho. Coragem para pedir perdão e ser perdoado. Coragem para restaurar o tempo, como diz Eclesiastes 3, é tempo de abraçar, tempo de se afastar. Tem pessoas que estão no tempo de se afastar ainda, mas já passou esse tempo. Tem pessoas que estão chorando, mas passou esse tempo de chorar. Nós precisamos entrar em outras estações para receber as novidades do Senhor. Tem pessoas que estão presas lá no passado por notícias negativas. Ei, Deus te chamou para ser um homem do futuro, para ser uma mulher do futuro, para ser uma família do futuro. Não uma família do passado que é ser alimentada por medo. Jesus permitiu que aqueles discípulos fossem para o mar e a tempestade se instalasse no meio do alto mar, para que Jesus ensinasse aqueles homens a andar, a ser homens do futuro. Homens do futuro, mulheres do futuro, não podem ser alimentados por medo. Nesta manhã, o Senhor está aqui falando: Senhor, olha aí, Deus está levantando uma geração de Pedro.
Então, olha aí, naquele barco havia vários discípulos. Os 12 discípulos, vamos botar os 12 discípulos, os 12, estavam ali naquele barco. Somente um não teve medo. Presta atenção, hein? De todos aqueles discípulos no alto mar, somente um tinha visão no futuro. Pedro. Senhor, disse Pedro, Senhor, é o Senhor mesmo? Mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. Pedro, descendo de barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Olha, queridos, todos os discípulos teve a oportunidade de andar sobre as águas, mas não andou sobre as águas porque teve medo. Só um daqueles discípulos que sobressaiu, que estava com a visão no futuro, que estava verdadeiramente confiando em Jesus. E Jesus precisava treinar aqueles homens, porque aqueles homens tinham a responsabilidade de trazer a mensagem até o tempo de hoje, fazer a mensagem, a Bíblia, a chegar até o tempo de hoje. Hoje nós estamos aqui sendo alimentados pela essa palavra, porque aqueles homens foram treinados a não alimentar a sua vida com medo. Estão entendendo? E Pedro mexeu com Jesus, tocou o coração de Jesus e falou, mestre, é o Senhor mesmo? Deixa eu ir ter contigo andando sobre as águas. Queridos, eu acho que eu não teria essa atitude também. Eu acho que eu não teria essa atitude, mas, Deus me trouxe essa revelação para que eu e você viemos ter atitude, coragem em tempos difíceis. Ter coragem para restaurar o tempo que foram perdido. Não espera eu ter coragem por você. Não espera o pastor Cristiano ter coragem por você. Você, esposa, não espera teu marido ter coragem para você recomeçar a sua vida espiritual. Homem, não espera a sua esposa ter coragem para você recomeçar a sua vida espiritual. Recomece você hoje, coragem. Coragem não alimenta a sua vida, a sua geração com medo. Se eu alimentar o meu filho com medo, ou seja, contar um testemunho rápido aqui para a gente finalizar. Meu filho, ele tomou uma queda do andador. E eu e minha esposa ficamos com medo de deixar ele desenvolver para ele andar. Nós ficamos segurando, prendendo o tempo dele, o desenvolvimento dele para andar. Se passaram meses e ele não andava, sabe por quê? Porque eu e minha esposa, como pai de Davi, o medo do nosso coração não deixava ele andar, não deixava ele, desenvolver como criança. Atrapalhou na fala dele, atrapalhou no andar dele. Nós procuramos a médica e começamos a falar. A médica orientou, perguntou, foi na raiz. Vocês estão com medo? O medo de vocês, da queda que ele tomou, está limitando o filho de vocês a andar. Daquele dia em diante, nós começamos a arrancar o medo do nosso coração. Principalmente eu como pai, o maior medo de cair. O medo atrapalha o desenvolvimento dos nossos filhos. O medo atrapalha o desenvolvimento da nossa vida espiritual. O medo atrapalha o desenvolvimento de estar embaixo de uma cobertura espiritual. O medo atrapalha a gente confessar diante de Deus quem nós somos. Diz aqui a palavra, e Pedro foi andar sobre as águas. Pedro, descendo o barco, andou sobre as águas. Foi até Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo.
Pedro, quando estava andando, né, só ele que teve essa atitude de andar sobre as águas, mas quando ele estava chegando perto de Jesus, ele reparou os ventos. E a Bíblia diz que ele teve medo. Diz aqui, ó, 14, Mateus 14, versículo 30. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Salva-me, Senhor. Ele teve medo, ele começou a gritar: Salva-me, Senhor. Tá vendo? O medo atrapalhou o desenvolvimento de Pedro andar no sobrenatural. Você quer andar no sobrenatural? Não repara os ventos. Não repara o que as pessoas acham, que as pessoas, né, pensam. Se é para descer a casa do olheiro, não repare quem está ao seu redor. Desça a casa do olheiro, que lá você vai ouvir as palavras do Senhor. Talvez não estamos andando no sobrenatural como Pedro andou sobre as águas. Andar sobre as águas representa andar no sobrenatural. E Pedro se afundou no momento que estava andando no sobrenatural, porque ele foi reparar os ventos. E ele teve medo, e quando o medo entra no nosso coração, nós ficamos cegos, nós ficamos paralisados, nós ficamos, né, anestesiados. Aqueles discípulos estavam lá anestesiados dentro do barco. Só Pedro teve a atitude de andar sobre as águas. E Pedro, quando observou os ventos, ele teve medo. A Bíblia diz, não sou eu que estou falando, ele teve medo e afundou. E ele gritou: Jesus, salva-me. Olha que Jesus, prontamente, ou seja, prontamente, Jesus esta manhã está tirando o medo dos nossos corações. O medo que nos prende no natural. O medo que traz a cegueira. O medo cega. Jesus estava tirando a cegueira espiritual daqueles discípulos. Jesus estava arrancando a natureza, né? A natureza do medo que estava no coração daqueles discípulos. Jesus estava alimentando aqueles discípulos no medo, ou seja, estava diante dele, né? A coragem, que era Jesus, estava diante dele, a tempestade, que representava o medo. Talvez todos os dias que se levantar um gigante diante de você, uma tempestade, você vai ter dois caminhos para você seguir: ou a coragem para você recomeçar, ou o medo para você ficar paralisado. Todos os dias, todas as manhãs, vocês têm que decidir ou coragem ou medo. Amém? E Pedro se afundou, e prontamente Jesus, estendendo a mão e segurou, disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? A dúvida nos prende no medo. Eu aprendi isso, que Jesus, o Espírito Santo, não trabalha com coração com dúvida, não trabalha em uma família dividida. Ele não trabalha com coração dividido. Talvez você está com o coração dividido. Ele não trabalha no coração dividido. Talvez as promessas do Senhor não tenham se cumprido porque o nosso coração, a nossa mente está dividida. Se sua mente, seu coração, a sua fé, o seu ministério, o seu chamado estiver dividido no seu coração, você está em perigo. Por favor, saia do pensamento dividido nesta manhã e rompa, vamos andar com coragem, porque pela coragem nós vamos conhecer o sobrenatural e vamos viver nele. Aleluia, glória a Deus. Nesta manhã, o Senhor Jesus está removendo todo o medo do nosso coração. O Senhor Jesus está removendo todo medo. Deixa eu colocar um louvor aqui. Aleluias. Nesta manhã, deixa Ele falar o seu coração. Deixa Ele abrir o seu coração. Deixa Ele falar.
Oh Espírito Santo, obrigado nesta manhã. Obrigado. Não fique chorando em cima daquilo que se perdeu. Não fique chorando pelo luto que você já se foi, aquilo que você já foi, naquilo que Deus já te usou. E hoje você não está sendo usado mais. Por quê? Porque você está sendo alimentado por medo. Porque você saiu do propósito. Porque você saiu do lugar aonde você estava sendo alimentado com coragem. Porque você perdeu a fé. Nesta manhã, deixa o Espírito Santo conduzir você a andar sobre as águas. Volte a andar no sobrenatural. Volte a ver a glória dele. O medo cega. Hoje a cegueira está sendo arrancada. Você às vezes não enxergava há muito tempo a glória do Senhor. O cuidado de Deus, o amor dele revelado a você. O medo estava trazendo no coração daqueles discípulos, na visão deles, que era um fantasma. Não é um fantasma, é Jesus. Mentira. Retaralabassura manhã. Nos tira, Senhor, nesta manhã do medo. Nos tira do medo nesta manhã, Pai. Nos tira o medo. Tira o medo de cada coração. Eu profetizo coragem. Eu profetizo coragem, 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 coragem. Encoraja, Senhor, meu irmão, minha irmã. Encoraje nossas famílias a viver, a alimentar a nossa vida, o nosso desenvolvimento espiritual através da coragem. O medo nos prende. O medo traz cegueira. O medo impede o desenvolvimento espiritual. O medo atrapalha o nosso crescimento. Arranca o medo nesta manhã. Não perca essa oportunidade. Um portal se abriu nesta manhã. Arranca o medo aí e declara: medo, sai da minha vida. Medo, sai da vida do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Nós começamos a arrancar o medo através da oração do coração do meu filho. Todos os dias nós colocava a mão nas pernas dele, colocava a mão na cabeça dele. E minha esposa contou testemunho. Na festa da Páscoa, ela começou a orar a Deus. E Deus foi lá e respondeu a oração dela. Porque ela deixou de ser uma mãe que andava com medo. Eu deixei de ser um pai que alimentava nosso coração com medo. Ou seja, o medo não vai alimentar a minha casa. O medo não vai alimentar a minha esposa. O medo não vai alimentar meu filho. Porque nós vamos andar com coragem, com fé, para desenvolver a nossa vida espiritual, desenvolver a nossa vida familiar. Aleluia, nesta manhã, você como homem, você como mulher, vocês têm que declarar sobre a vida de vocês, que a sua vida, a sua família não vai ser mais alimentada pelo medo. Declara aí nos céus da sua casa, no útero da sua casa, declara para o mundo espiritual ouvir: a minha casa não será alimentada pelo medo, a minha casa será alimentada pela coragem dos céus, pela voz de Deus, pela Bíblia, pela obediência, pela a cobertura espiritual. Nós estamos aqui nesta manhã tendo a cobertura espiritual de Jesus para a gente avançar, para a gente arrancar o medo. Saia do luto, você que perdeu um parente, você que perdeu o chamado, você que achou que perdeu o seu chamado. Saia desse luto, saia do passado, saia dos pensamentos contrários, saia, não fique reparando o passado, não fique reparando, o que se perdeu, não fique reparando a lenha que se tornou cinza. Tem lenha nova para você, tem uma unção nova, tem um novo tempo sendo estabelecido. Então saia do medo e rompa, vai para o futuro, porque no futuro o Senhor te espera para você andar sobre as águas, andar no sobrenatural. Juntos nós vamos andar sobre as águas nesta manhã. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continua falando no seu coração, no meu coração.
Como diz João 3,30, é necessário que eu diminua, que ele cresça, que ele venha crescer sobre nossas vidas, sobre nossa casa. Toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. Amém? Amanhã, 6 horas da manhã, vamos estar aqui novamente. Graça e paz a todos. Deus abençoe. Beatriz, tia Berenice, Lucielma, todos vocês aí, Evanilda, Regina. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Não alimenta a sua vida espiritual com medo. Não olhe mais para o passado. Amém? Até que o Senhor falou. Que Deus abençoe. Irmã Érica, shalom. E amanhã, 6 horas da manhã, vamos estar juntos. Paz, eu amo vocês. Shalom.